Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus 13, 11. Então, meus irmãos, quando chegaram no lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Para santificar o povo com seu próprio sangue, Jesus ele teve que padecer, morrer, fora dos muros de Jerusalém, fora das portas. Quando Adão e Eva transgrediram a lei divina, eles foram banidos do paraíso, expulsos. E Cristo, como substituto do homem, Cristo, como segundo Adão, também teve que morrer fora dos limites de Jerusalém, fora dos muros. Por quê? Para se cumprir a profecia. João Batista apontou, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo era o Cordeiro, baseado também em Isaías 53. Então, onde era que o Cordeiro era morto? O Cordeiro era morto fora. Era no pátio. Era no átrio. O Cordeiro era morto ali. Só o sangue dele que ia para o lugar santo. Então levaram Jesus Cristo fora do limite de Jerusalém. Um lugar que eles só levavam para matar homicidas, malfeitores. Pessoasvis da sociedade que não prestavam. Era lá que eles levavam. O povo lá era acostumado a ver crânio no chão, braço, perna. Eles não enterravam. Eram jogados lá, era Caveira o nome, Gólgota. Um lugar que só ia malfeitor. Pessoas que, indigentes. E ali levaram Jesus para lá. Eu vou falar hoje sobre os mistérios do Gólgota. Os mistérios. Então diz que Cristo, quando ele estava lá, morrendo, o primeiro mistério é que o Pai estava lá pertinho dele. Já pensou? É como se você estivesse em São Paulo e um filho que você ama muito tivesse acontecido um acidente, tivesse prestes a morrer, você vem voando de São Paulo para cá. Quando foram matar Cristo, o Pai veio. A profecia escreveu que aquele sudário envolvendo a cruz, 3 horas da tarde, uma escuridão, não era um eclipse. Que Deus ele faz das trevas seu pavilhão. Ele ocultou naquelas trevas para não matar as pessoas. Um raio de sua glória sair, sabe, matar, nada. Então o primeiro mistério que eu vi, o Pai estava lá, junto ao Filho, perto da cruz. E Jesus não podia ver, não podia enxergar, porque os nossos pecados estavam ali, matando Cristo. Sabia que Cristo morreu pelos nossos pecados? O coração dele explodiu. Lá a palavra está assim, ruptura. Houve uma ruptura no coração, explode. É tão provável que quando eles foram acelerar a morte, porque um homem passava, um homem forte naquela época, 6 horas para morrer numa cruz. Corta as pernas desses malfeitores, porque eles queriam festejar, comemorar a Páscoa, e não queria que aqueles malfeitores ficassem lá pendurados na Páscoa. Tora as pernas para acelerar a morte. Toraram a perna dos 2 ladrões. Quando foi quebrar as pernas de Cristo, aí o soldado disse, ele já está morto. Morto não pode. Como ele está morto? Foram nossos pecados que mataram Cristo. Agonia. E Satanás ali, torturando. Nunca mais verás o teu pai, nunca mais. E aquilo torturava. O que matou Cristo não foi prego, não foi o madeiro, não foram os nossos pecados, ele foi cravado os nossos pecados. O coração dele explodiu de tanto pecado, irmão. Tiveram que jogar uma lança para testificar que ele estava morto. Está morto? Como pode estar morto? Joga uma lança do lado direito, jogaram uma lança.
Quando jogaram a balança, saiu água e sangue. Oh, glória! A água é purificada, o homem é purificado na água, no batismo. E o sangue é quando você é transformado, o batismo do Espírito Santo. Pelo sangue de Cristo, você é renovado. E ali testificaram isso. E o pai ali, ó, vendo. E Cristo não podia enxergar a face do pai. Já pensou? O pai bem pertinho. Eu vou ler o texto, né? Então diz aqui, ó. Naquela densa treva, eu vou até sair para os irmãos lerem aqui comigo, desejar todas as nações, viu? Naquela densa treva, ocultava-se a presença de Deus. Por isso que para salvar o homem é o trio, irmão, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu vou falar para vocês que o Espírito Santo também estava ali. Estava o Pai, Jesus morrendo como cordeiro, o Pai ali, ó, aprovando, e o Espírito Santo ganhando almas. Aleluia! E ganharam almas ali, ó. Dimas, um ladrão. O centurião. O céu, irmão, ele se junta para salvar o homem. E diz que naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde sua glória dos olhos humanos. Deus e seus anjos estavam ao pé da cruz. Já pensou? Ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem, e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Ele teve que sozinho pisar o lagar. Foi por isso que quando ele ressuscita, Maria Madalena queria adorar. Ele, não me detenha, eu não subi para o Pai porque queria. Cristo morreu pela fé, irmão. Ele venceu o diabo pela fé. Ele não podia olhar além dos portais. Por isso que ele foi ao Pai, aceitou meu sacrifício, Senhor. Meu Pai aceitou. Aceitei. Agora volte para a terra, passe mais 40 dias. Para depois você, com os troféus da vitória, aleluia. E ele cumpriu direitinho. Tem um pensamento muito bom agora, eu não peguei logo, fugiu. Uma inspiração agora para eu falar uma coisa tão linda. Mas eu vou ver se volta de novo. Coisa linda, e eu peguei a mensagem e voltou de novo. Então, meus irmãos, quando Jesus ele abre aqueles braços, ele faz, Pai, está consumado. Ele falou isso? É João 1, né? Parece que João 1,19. Pai, está consumado. Aquilo ali é porque antes dele ir para a terra, ele tinha feito um acordo com o Pai, um pacto de mãos dadas. Está escrito. Ele fez um pacto, uma aliança com o Pai de mãos dadas. Que ele tornaria homem e viria matar Satanás, ele ia salvar o homem. E ele cumpriu isso. A promessa que eu vou até o fim. E os dois tinham feito uma aliança de mãos dadas. Que ele realmente daria a sua vida em prol do homem. E quando ele estava lá, ele lembrou do pacto da aliança. Aí ele disse, está consumado a aliança. Foi cumprido, ele cumpriu sua missão, irmão. Está consumado. Venci Satanás. Dei vida para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece? Deus é tão bom que ele botou o Espírito Santo para usar Pôncio Pilatos. Para Pôncio Pilatos escrever em 3 línguas, hebraico, grego e latino. Eu tenho aqui esse texto. Para as pessoas identificarem que ali era o Cordeiro de Deus. Levar o povo para as páginas sagradas, para as escrituras, para as profecias. Aí ele coloca lá, bem alto, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Que era para as pessoas saberem que quem estava morrendo ali era Jesus Cristo, o Filho de Deus, dando vida. E Pilatos escreveu, e botou lá. E os judeus ainda foram brigar com ele, porque não era para ter feito isso. Ele disse, o que eu escrevi. Disse que foi o Espírito Santo que usou Pilatos para escrever aquilo lá. Em 3 línguas. Hebraico,
grego e latim, para chamar a atenção. Chamar a atenção da terra que o céu estava salvando o homem. E nem os apóstolos entendiam isso. João Batista não entendeu, ele não entendeu. Então, muitas das vezes, as profecias o povo não entende. Ali era uma profecia linda, o pai fez questão de estar ali, o Espírito Santo estava salvando almas. Os judeus, que era o povo que era para saber disso, foi o que crucificaram. Os apóstolos que andavam com ele correram. Era para todo mundo estar ali, louvado seja o nome de Deus, vamos ajudar ele a carregar a cruz. Não, fugiram, irmão. Uma vitória grande para a terra, e a terra não entendia. E o céu ali, ó, os anjos, o Pai, o Espírito Santo de Jesus morrendo, e o povo não entendia. Quanto valia um escravo naquela época? 30 moedas. O valor de um homem escravo. 30 moedas. Venderam Jesus por 30 moedas, valor de um escravo. José foi vendido por 30 moedas, valor de um escravo. E o valor de Cristo? Não tem preço. Todo o universo não paga. Quem daria pelo escravo? Aí o pai troca as etiquetas. O valor de um escravo, 30 moedas. Bota essa etiqueta aqui para o meu filho. E a etiqueta de um valor gigantesco que não tem preço, bota para o homem. Trocou as etiquetas. Jesus morre em nosso lugar, como malfeitor, como bandido, miserável. E o pai aceita, crava ele na cruz, olhando a mim. Só para te dar valor. Só para você agora ter valor. O valor de Cristo é teu, irmão. Seu valor é grande. Dimas, que não valia nada para a sociedade, estava ali, ó. Estava ali morrendo, era um crime que ele tinha cometido, a sociedade disse que ele não valia nada, não tinha mais valor. Mas para o céu, Dimas tinha grande valor. Para o céu, não tem preço. Porque Cristo não tem preço, irmão. Qual o preço que vai pagar para Cristo? Ele trocou. Ele te deu valor agora. Por mais que você seja prostituta, ladrão, o que você seja, mas quando você aceita a etiqueta que Jesus te dá, é tão provável que você, para chegar no céu, antes de entrar na cidade santa, diz que o próprio Cristo ele vai colocar uma coroa com a etiqueta na sua cabeça. É santidade. Santidade é o Senhor. Ele está no grande conflito. Ele coloca essa coroa antes das pessoas entrarem na cidade santa. Que é santidade ao Senhor. Lá fala assim a palavra, uma insígnia real. Você diz isso? Insígnia real. Quando você recebe uma insígnia real, aí você entra na cidade santa. Essa é a etiqueta que ele te deu hoje. A insígnia real. É só você aceitar. Aleluia, só Deus, Senhor, me aceita como teu Salvador. Dimas lembrou disso. Porque o Espírito Santo estava trabalhando em Dimas. Quando Dimas olhou, que Pilatos colocou aquele nome, Jesus Nazareno, rei dos judeus, Dimas olhou e viu ele perdoando os seus acusadores. Que homem é este? Aí Dimas olhou, porque a história de Dimas é que Dimas uma vez viu ele pregando. E Dimas aceitou aquela pregação e queria até seguir ele. Mas alguns sacerdotes da época, como isso é um malfeitor, que vai seguir ele, é um malfeitor. Aí ele para abafar a convicção, ele pegou foi do mundo. Foi roubar, aconteceu coisas trágicas na sua vida, mas terminou que ele pertinho de Jesus. E naquele dia ele disse, agora não tem mais dúvida, esse é o Cordeiro, esse é o meu Salvador, e lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu paraíso. Diz que ali foi um lampejo de força para Cristo. Cristo aí morrendo, sendo esmagado por Satanás, e diz que aqui, quando Dimas fala aquilo, foi como se fosse uma força grande no coração de Cristo, antes de morrer. Ele olhou para Deus e disse, em verdade, te digo hoje, e estarás comigo no paraíso. Amém? Dimas encontrou quem ali? Um Salvador. Não era mais indigente. Quando você não tem Jesus, você é indigente.
Lá fala, tem duas profecias, tanto de Jeremias 23 como Isaías 24, que as pessoas, quando Cristo vier em glória, as pessoas vão morrer com o esplendor da vida, com o topo da boca, e vai ficar jogado aí, ó, igual o Gólgota. Não tem coveiro para enterrar. 1000 anos a terra desolada e vazia e os corpos jogados. Quem é que vai enterrar? Indigentes. Não tem. O homem, quando aceita Cristo, ele já passa a receber um nome. Oh, glória. Um nome lá no céu, no livro da vida. Ele, opa, você vê que quando Pedro pegou, o anjo disse, avisa aos meus discípulos e a Pedro. A Pedro. O céu já sabia. Então, quando você passa a aceitar Jesus, você passa a fazer parte de uma família celestial. Você não é mais indigente. Você passa a ser filho de Deus. E diz este homem aqui, ó, Leves, estão brincando que esse homem é professor, né? Ele era escritor e ele se converteu ao cristianismo em 1929. Porque eu estava procurando aqui, quando Deus me deu esse sermão para pregar aqui, aí eu disse, eu peguei no meu pensamento, tem uma mensagem que diz que se tivesse uma ovelha na terra, né, uma pessoa na terra, Jesus teria vindo. Eu procurei na Bíblia e não achei esse texto. Irmão Francisco, está na Bíblia? Como é que eu vou pregar uma coisa que não está na Bíblia? Aí saí pesquisando, como é que eu vou falar uma coisa que não está escrito? Se tivesse uma ovelha no mundo, um homem no mundo, uma pessoa, Messias no mundo, só ele, Jesus teria vindo. Aí eu fui pesquisar e encontrei. Diz que foi esse cara que inventou. A frase, se você fosse a única pessoa viva, Jesus teria morrido por você. É um conceito teológico popular, frequentemente associado ao autor, aí, Leves. Ele colocou no livro dele. Embora não seja uma citação bíblica direta, ela reflete a ideia de que o sacrifício de Cristo é pessoal e suficiente para cada indivíduo. Aí, os textos bíblicos, né? Aqui diz assim, fala de Cristo que, em Gálatas 2:20, fala de Cristo que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Romanos 5. Menciona que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, demonstrando o amor de Deus. Essa frase é usada para ilustrar que, na perspectiva da fé, a expiação de Cristo não é apenas um ato geral para a humanidade, mas um sacrifício pessoal e profundo por amor por cada ser humano, como se fosse o único. Mas sabe onde eu encontrei esse texto? No livro de Ellen White. Aqui, ó. Parábola de Jesus. Antes dele, Ellen White morreu em 1915. Então, Ellen White foi a primeira. Ele se converteu em 1929. Já estava escrito. Na parábola, o pastor, ela pega ali a parábola da ovelha de Lucas 15. Na parábola, o pastor sai em busca de uma ovelha. O mínimo que pode ser numerado. Assim, se houvesse apenas uma alma, agora é inspirado, hein? Assim, se houvesse apenas uma alma perdida, Cristo por ela teria morrido. Pensa. Parábola de Jesus. Agora eu posso pregar com gosto. Está lá. Parábola de Jesus. Uma alma, irmão. Já pensou? Um Deus largar tudo, sacrifício grande, por uma alma. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, que amor é esse? Então Pilatos escreveu então uma inscrição em hebraico, grego e latim, colocando no madeiro, por sobre a cabeça de Jesus. Rezava, Jesus Nazareno, rei de judeus. Esta inscrição irritou os judeus. Então essa inscrição aqui diz que um poder mais alto que Pilatos, ou os judeus, dirigia a colocação daquela inscrição por sobre a cabeça de Jesus. Era o Espírito Santo, irmão. Porque tinha milhares de pessoas lá. Deus queria que aquelas pessoas que estavam lá olhassem para as profecias e entendessem que a salvação estava ali, ó. Um tipo encontrando com o antítipo. O cordeiro que era morto, você vê que está no desejado que quando deu 3 horas que eles foram sacrificar o cordeiro escapuliu, o véu se rasgou. Acabou a cerimônia
Acabou a cerimônia, Cristo morreu. Ele é que é o verdadeiro cordeiro. Aquela cerimônia de matar um cordeiro pela manhã, pela tarde, acabou. Foi abolida. Acabou-se aquela cerimônia, não tem mais. Cristo morreu. O verdadeiro cordeiro foi morto fora dos limites de Jerusalém. Para que nós venhamos aceitar Ele como nosso Salvador. Pai, Filho e Espírito Santo na cruz. Ó. Não há questão agora. Não há dúvidas, nem censuras também. Quando condenado por seu crime, o ladrão ficara possuído de desânimo e desespero. Mas pensamentos estranhos, ternos surgem agora. Evoca tudo quanto ouvia de Jesus. Como ele curava os doentes, perdoava os pecadores, ouvir as palavras dos que nele criam e o seguiam em pranto. Vira e leira o título por sobre a cabeça do Salvador. Ouviram repetindo pelos que passavam. Aqui diz que o Espírito Santo, lá embaixo, o Espírito Santo ilumina a mente. Pouco a pouco, vai ligando as cadeias de provas. E ele aceita Jesus como Salvador. Reconhece Jesus como cordeiro. Um ladrão. Quem era para estar reconhecendo era os judeus. Quem era para estar reconhecendo eram os apóstolos, os discípulos. Mas não. Reconheceu. E o Pai e o Filho, o Espírito Santo, ganhando almas, botando o cordeiro lá, pendurando o cordeiro para dizer, venha para cá, a salvação está aqui, ó. As Escrituras, né? Examinar as Escrituras. Ela testifica, né? A salvação. É aqui, sei lá, para a gente correr para cá, ó, examinar. Sabe por que Deus colocou isso em profecia? A história da redenção diz que quando foram traduzir a Bíblia, ele estava mistificando as palavras. Por isso que existem várias traduções, né, da Bíblia. Puxa para um lado, puxa várias traduções. Aí Deus manda Ellen White trazer a tradução verdadeira. A do ladrão da cruz é verdade, e verdade que digo hoje. E estarás comigo no paraíso. Existem várias traduções. Naquele dia subiu. Se nem que subiu. Subiu depois de 40, subiu depois desceu. Então nós temos que examinar. Aqui está o segredo, aqui está o ouro. Então o caráter de Deus e o plano da salvação. Eu quero finalizar para você compreender isso aqui. Vamos finalizar com isso aqui. Ó. O grande plano da redenção, conforme revelado na obra final para esses últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. Cuidadosamente estudado. Impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Compreender o que está acontecendo lá no céu. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Então, o plano da redenção envolve o santuário. Foi por isso que dois irmãos, quando foram levar a oferta no altar para Deus, Caim e Abel, Deus só aceitou a de Abel, porque envolvia o cordeiro, o plano da redenção. Se não tiver o cordeiro, não tem salvação. Você vê que Cristo ele anda nos 7 castiçais. Jesus Cristo é o centro do santuário. Era o cordeiro, simboliza o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele é o centro do santuário. Até lá no céu, tem um comentário de Ellen White que diz que lá no céu, no trono, tem um símbolo de um cordeiro morto. Está lá um símbolo do cordeiro morto. Cristo é o centro das atrações. Se não tiver Ele, não tem nada. Ele é o centro. E diz, ó, está aqui. Ele morria, o cordeiro morria fora. Cristo morreu fora do santuário. O sangue dele é levado para o lugar santo. Tem um texto aqui que eu quero até discutir com vocês. Diz que a morte de Cristo na cruz, a expiação dele, o sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei do pecado,
da lei, o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Pode ir, irmão. Diz que a morte de Cristo na cruz de Calvário não cancela o pecado. Aí um pentecostal pega um negócio desse, vai dizer que é heresia. Como a gente pode explicar isso, irmão Elton? Né? Como é que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela não cancela o pecado? Pode acontecer isso. Não cancela o pecado. Eu estou com ela, com esse escrito aí, não cancela mesmo não. O pecado do homem, quando o homem pede perdão, Jesus não cancela. A expiação de Cristo apenas tira do seu coração e leva para o santuário. O primeiro compartimento. Você pode pegar em Hebreus 9, que tem 2 compartimentos, o santo e santo dos santos, santíssimo. Então, quando Cristo morreu na cruz, são 2 expiações, a diária e a anual. Quando Cristo morre, que você aceita Ele como seu Salvador, Ele pega teus pecados, Ele não cancela, apenas transfere do teu coração, do seu hipocampo, da sua mente, e leva para onde? Para o céu. No lugar santo. Nunca foi cancelado. Ficou lá. Quando é que será cancelado? No dia do juízo dos vivos. Aí lá ele cancela. Joga para sempre Satanás. Quando for acontecer esse dia na nossa igreja, que ele vai cancelar os teus pecados e vai te batizar pelo Espírito Santo, ele vai te selar. O diabo sabe disso. E muitos adventistas não sabem. E o que é isso na hora que vai ter o selamento? Cristo vai pegar o teu pecado, vai levar para o Santíssimo. Do Santíssimo vai jogar no destino, vai jogar em Satanás. O inimigo sabe. Aí sabe o que ele vai fazer? Usar todos os seus ardis para a igreja, a maioria da igreja, não perceber. Ele vai usar os seus ardis para você vacilar e você não ser selado. Sabe onde é que está escrito isso? Em Zacarias 3. Quando o sumo sacerdote Josué, ele foi pedir a Deus as bênçãos para se cumprisse com ele a restauração dos muros lá de Jerusalém. Quando ele vai pedir, o que acontece? O diabo começa a mostrar os pecados dele. Olha, vocês querem bênção? Diz que o sumo sacerdote ele baixa a cabeça. Cristo aparece aí. Pode ler Zacarias 3. A profetisa pega esse texto de Zacarias, ela diz que isso vai acontecer com a gente, com os adventistas, no remate da expiação. Um remate da expiação. O que é o remate? É o acabamento final. O acabamento final. Essa expiação começou em 1844, desde lá. A profecia escreveu no Grande Conflito, há muitos anos esta obra está em andamento, há muitos anos, breve. Ninguém sabe quão breve passará ela os casos dos vivos. Quando for pegar os casos dos vivos, ninguém sabe, só sabe que é a meia-noite. Quando for pegar os casos dos vivos, o que vai acontecer? Muitos não estão preparados. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé, sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim em um novo concerto, a gente fez um novo concerto da aliança, né? Fala lá em Coríntios. Em um novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. Não foi cancelado, ele transferiu para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados, pelas quais se poluíra igualmente a purificação real do santuário celeste, deve efetuar-se pela remoção, o apagamento dos pecados que ali estão registrados. Amém? Que ali estão registrados. Aqui. Mais aqui. Ó. Porque o pecado do irmão Francisco, quando ele pede perdão, Jesus bota lá no lugar santo. Vai ter o dia que Cristo vai levar para o Santíssimo o pecado dele e dar destino.
E no Santíssimo é somente para purificar o santuário. Somente. O lugar santíssimo, o sumo sacerdote só entrava uma vez no ano. Dia 10 do sétimo mês. Só para purificar. E tem mais um texto aqui, ó. Que eu só gosto de pregar mostrando os textos. Somente. Este compartimento se abria somente no grande dia da expiação. Para purificar o santuário. É só para isso. É lá que ele dá destino. Nesse dia. Estava aflição de alma. Dia da expiação. Era dia 10 do sétimo mês. Calendário judaico. Quando ele for dar destino aos nossos pecados, Satanás sabe o que cai sobre ele. Aí quando o diabo sabe, a visão de Zacarias que eu disse a você, aplica-se com força particular a experiência do povo de Deus no remate do grande dia da expiação. E nós não estamos atentos para isso. Assim como o povo não estava atento quando Jesus morreu e levantou entre o céu e a terra, no Gólgota, aquela cruz, o povo não estava atento. Assim o povo de Deus, os adventistas do sétimo dia, não estão atentos com a grande cerimônia que vai acontecer. O céu faz festa. O céu faz festa. E a igreja dorme. Uma cerimônia ainda mais superior ou igual à do Calvário. Uma completa a outra. Uma completa a outra. O cordeiro era morto, o sangue levava para lá, tinha que purificar aquele sangue. Aqui diz que a igreja remanescente será levada à grande prova